Nessa aula, vamos tratar especificamente do mercado das agências de turismo, como elas surgiram e como elas se organizam nos dias atuais. Vejam só, a primeira viagem organizada que se tem conhecimento foi motivada por um evento. Então, Thomas Cook foi um missionário inglês que em 1841 ele quis levar um grupo de dependentes de algo a um evento. Então, ele teve uma ideia de fretar um trem para os participantes. E ele conseguiu fazer isso e levá-los de uma cidade a outra. Os transportes, por mais que eles foram evoluindo lentamente. A criação deles já não foi assim de maneira confortável como a gente tem hoje. Então, por exemplo, nesse trem, os vagões eram bem precários ainda, mas mesmo assim serviu, né, para que eles conseguissem seguir a viagem apesar do desconforto, né? Mas o Thomas Cook foi um empreendedor. Depois que ele fez essa viagem, ele teve interesse em montar o negócio. Ele foi responsável pelo registro da primeira agência de viagens do mundo. Ele também, posteriormente, organizou a primeira viagem internacional que se tem registrada, né, que era da Inglaterra até a França, e foi um grande sucesso. Ele também criou um jornal para orientação sobre viagens, né? Para quem tivesse interesse em saber um pouco mais, teria ali aquele meio de informação e assim ele divulgava os produtos dele. Ele também criou um voucher, que é uma ordem de serviço turístico emitido pelas agências de viagem para facilitar o pagamento de hotéis e outros serviços determinados. Os vouchers são usados até hoje, tá? Então você muitas vezes contrata um serviço pela agência, paga para a agência e ela te dá um documento que mostra que você tem direito a determinado produto ou serviço. Ele também, a empresa dele já com o filho, foram responsáveis pela criação dos travel checks. Esses travel checks, na verdade, eram como se fosse uma moeda própria do turismo, mas não chega a ser uma moeda, não tinha registro dessas coisas, mas era bem conhecido no mundo, né? Então, é um tipo de documento específico que os viajantes poderiam utilizar e eram aceitos em documentos, em estabelecimentos da área do turismo. Isso por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, em viagens internacionais, às vezes a pessoa está viajando pela Europa e passa lá por diferentes países com diferentes moedas. Então, uma vez utilizando os travel checks, eles teriam essa comodidade ali de fazer uma compra em um valor e ter esse documento que facilitava ali a questão de câmbio. Hoje o câmbio está diferente, temos agências de câmbio específicas no Brasil que são regulamentadas, funcionam no Brasil como banco, e alguns bancos também fazem esse serviço de câmbio. Hoje no Brasil quase não se usa mais cheque, né? Mas eles oferecem um cartão de crédito para você utilizar. Muitas vezes em um mesmo cartão de crédito você coloca um valor e ali ele fica disponível em várias moedas, dependendo do que você vai utilizando, ele vai ali debatendo, de forma que facilita bastante as viagens. Cook foi um grande empreendedor, muito do que ele criou ali funciona até hoje, né, é utilizado até hoje. Bom, e depois disso as agências de viagem se multiplicaram por todo o mundo e se estenderam até o mercado virtual. Hoje quase todas as empresas de viagem possuem ali site da internet, onde na internet mesmo você já pode contratar todos os serviços, além das outras empresas da área de turismo que estão lá também. No Brasil, a primeira agência brasileira, legitimamente brasileira, foi registrada em 1943. E bom, as agências elas podem emitir passagens, reservar hospedagens, cuidar do translado, aeroporto, hotel, aeroporto, vender seguros de viagem, oferecer programas de lazer e entretenimento, entre outras habilidades. Os serviços básicos oferecidos por uma agência podem não ser suficientes para sua manutenção, uma vez que há muita informação disponível na internet. Então, pela internet mesmo, o interessado pode comprar sua passagem, reservar seu hotel com desconto e muitos outros serviços, né? Então, qual seria o diferencial?
diferencial de uma agência seria o conhecimento técnico e a experiência com viagens que ele pode oferecer ao seu cliente. Por exemplo, conhecendo bem cada roteiro apresentado, cada roteiro vendido, sabendo as especificidades, as peculiaridades de cada local, a fim de oferecer para o seu cliente a melhor experiência turística possível. Né? Então, informações importantes sobre trânsito, sobre clima, sobre facilidades do local agregam muito a esse serviço. Até mesmo tipo locais que não são tão turísticos, mas que são incríveis de conhecer, né? Tudo isso chama bastante atenção. Além disso, é preciso ter responsabilidade sobre cada produto oferecido, uma vez que a agência é corresponsável por qualquer erro ou falha do serviço comercializado. Então, seja na passagem, seja na hospedagem, seja no seguro de viagem, se der problema em qualquer questão, a agência é corresponsável, uma vez que foi ela que vendeu o serviço. Então, tem que ter bastante responsabilidade sobre cada ação, ok? A fim de evitar constrangimentos na frente dos clientes e também ficar mal diante do mercado.